Bom, essa tentativa de trazer para cada um para o seu lado lideranças políticas de grande porte no Estado se tornou ganhou uma antecipação gigantesca. Então, eu, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, vamos continuar falando a respeito desse assunto com o deputado estadual Francisco Costa, que já está aqui conosco, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, aqui a Lídia, o Elivaldo, a todos que nos acompanham aqui no Jornal do PI da TV Cidade Verde. Como é que esse diálogo com as lideranças municipais tem ganhado velocidade, corpo? Como é que isso tem afetado, inclusive, o cotidiano dos senhores deputados e outras lideranças estaduais no Piauí? Joel, isso é mais do que natural. Agora, nesse período, somente agora já estamos no ano de 2022, é o ano das eleições, e fica cada grupo político que tem uma pretensão majoritária buscar consolidar o seu projeto. Naturalmente, nós que fazemos parte da base do governo, temos aqui que nem até mesmo o governador colocou, o nosso campo político muito claro, formado aqui por uma base bem consolidada, com muitos deputados estaduais, uma bancada forte de deputados federais, uma perspectiva de ter realmente, tanto federal quanto estadual, uma bancada forte. Então, mostra a estrutura de um campo político que pretende fazer esse enfrentamento. E nos municípios nós temos as nossas referências, os prefeitos, os ex-prefeitos, os vereadores que estão no seu dia a dia. Então, é mais do que natural que cada um busque ampliar a sua base. Embora a gente compreenda que principalmente para a eleição majoritária, a grande definição de um caminho da eleição é sentimento com o povo, né? Essa relação de identidade com a população. A opinião pública, ela segue naturalmente a orientação lá do seu vereador, vereadora da sua cidade, do prefeito, mas o discernimento sempre acaba sendo muito claro na escolha muito pessoal, no que se diz respeito principalmente a presidente da República e a governador de estado, né? Então a gente tem essa compreensão que todos querem se fortalecer com os líderes da política, os líderes das entidades, os líderes comunitários, mas essa relação direta, né, o sentimento com a população, da impressão, da expectativa que ele tem de cada um que se propõe a ser candidato, é que realmente fará grande diferença no processo eleitoral. Agora, deputado, o PT vai tomar uma posição com relação à infidelidade, no caso aí dos prefeitos? Olha, não vou falar aqui pelo PT em si, que aí cabe mais ao presidente, não só ao presidente, mas à executiva do partido, mas como membro do Partido dos Trabalhadores, a compreensão que temos é que o PT será enérgico no que se diz respeito à fidelidade partidária, né? Compreendemos que não tem sentido, né, um partido que tem a sua tradição, um legado aqui no nosso estado, né, tem a sua ideologia partidária, né, compreender que tem aqui algumas oscilações de posição de parte de seus membros. Então, essa compreensão, eu acredito que a executiva do partido deve fazer realmente algo mais enérgico no que se diz respeito à posição, principalmente a posição para presidente da República, a posição para governador do estado, embora que possa avançar para as proporcionais, tanto deputado estadual como deputado federal. Mas em relação a governador especialmente, acredito que o partido vai ter uma posição muito clara, que não vai admitir posturas de dúvida por parte de seus membros, né? Então, acredito que terá sim posições. Deputado, os partidos estão em permanente efervescência nessa fase do processo político e montando as suas chapas proporcionais de deputados estaduais e federais. Agora deu uma marcha lenta, agora entrou numa marcha lenta a federação do PT com PSB e outras siglas. Bom, se essa federação não vingar, apesar do prazo ser esticado, mas o prazo para a decisão deve ser mesmo no final do mês de março. Para onde vão os deputados aí que estão com problemas de legenda? 7 estaduais ao todo. O PT poderá ser o caminho? Eu queria aproveitar a oportunidade. A Lídia conversou com a vice-governadora Regina Souza a respeito do tema federação, Elivaldo, e pode ajudar, inclusive, na formulação das respostas aqui do deputado Francisco Costa. Você ouviu a vice-governadora, né, Lídia? A governadora falando sobre essa dificuldade nacional, né, já que a decisão da federação parte da direção nacional, mas também pedindo aí paciência, Joelson, às lideranças locais para esperar esse processo de estruturação dessa federação. Vamos acompanhar.
A federação é uma coisa, a gente não tem tradição partidária, a gente está vendo aí agora o pula-pula que vai ter de partido, vocês vão ver, já começou, muita gente já passou, tem gente aqui que 3 anos passou por 3 partidos, conheço gente assim, então não tem tradição partidária, é frente, isso aí é a frente ampla no Uruguai. A gente está fazendo essa tentativa de juntar um grupo aqui que pense mais no Brasil do que em si, tem reuniões 2 vezes por semana, porque a federação ela é nacional, se ela não existe federação estadual, não adianta nem ficar aqui discutindo, porque se ela não acontecer nacional, ela não acontece estadual também. Mas está tendo muita reunião, muita conversa. Eu sei que tem muitos deputados que querem vir, porque ficaram meio desalojados assim, por algum motivo dos partidos, eles se desligaram dos partidos que estavam, mas eu acho que até 31 de março vai ter que ter solução. E todo mundo tem o direito de defender suas posições. Deputado, respondendo a questão do Elivaldo Barbosa. Olha, Elivaldo, qual é a nossa compreensão, né? Temos aqui alguns... O que é que está se desenhando? Essa fusão entre o MDB e o PSD, com essa possibilidade da chapa estadual ser no MDB, a chapa federal no PSD, eles estão nesse diálogo, acredito que é possível avançar. Uma outra base aqui do governo tem o Partido Solidariedade, né? E também tem essa possibilidade da federação, que seria PT, PSB, PCdoB e PV. O que está deixando um pouco de angústia e de insegurança por parte dos deputados é que, ao passo em que foi regulamentado que o prazo da homologação dessas federações é 31 de maio, e nós temos o prazo aqui até 2 de abril, que seria o prazo para cada deputado estar filiado a algum partido para poder concorrer ao pleito. Então, a angústia fica, você faz aqui uma filiação pensando em uma possível federação e caso ela não se concretize lá em 31 de maio. Então, isso toma decisão no escuro. No escuro. Então, isso tem deixado um pouco de insegurança. O prazo é maio, mas a decisão tem que ser em março. A decisão tem que ser em março. É como aqueles programas do Silvio Santos, você escolhe a porta, depois é que eles abrem, né? Saber o que é que você ganhou. E nesse cenário, os deputados naturalmente ficam aqui observando para ver qual é o melhor caminho a seguir. O que é que se espera? Embora o prazo para homologação, mas ter um acordo mais claro em relação a esses partidos para poder ter uma posição de não ficar essa decisão aqui sem muita clareza para que caminho o deputado deverá seguir. A possibilidade do PT é uma possibilidade, sim. Naturalmente, não estou aqui, volto a dizer, falando pelo partido, tomando a posição pelo partido, mas compreendo que partes desses deputados poderão ser discutidos com o partido. Já começou esse debate interno, né? Eu acho que o presidente Lima deve estar avançando aí nos próximos dias com a executiva, com o diretório estadual, para que a gente possa amadurecer essa possibilidade. Então, entendo que o mês de março é um mês onde ficará bem definido essas posições. Tendo certeza da federação, haverá distribuição entre esses partidos da federação, mas podendo também discutir com esses outros partidos que fazem parte da base. Como também, não tendo certeza da federação, poderá haver o acolhimento pelo Partido dos Trabalhadores, até mais do que se pensava em acolher, como também discutir com os outros partidos que fazem parte da base. Mas o período, não tenho dúvida, que em março teremos que tomar essa posição. As definições. Agora, Elivaldo, no bloco da oposição, a dúvida é se a federação envolvendo o PV pode sofrer problemas. A PV, PT, PSB, PCdoB. Pois é, Joelson. O primeiro teste para saber para onde vai, por exemplo, a líder do PV na oposição ou seguindo o partido nessa possível federação, já foi hoje pela manhã. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O deputado Júlio Arcoverde comandou a primeira reunião do bloco de oposição na Assembleia Legislativa e anunciou atuação forte no Parlamento Estadual. Estamos pensando em fazer um bloco com todos os partidos de oposição, PSB, PSDB e progressista, mas precisamos conversar com alguns deputados ainda para o fechamento desse bloco. Tudo encaminha nesse entendimento. Já tendência de definição de líder? Tem, estamos aí conversando, eu acredito que até na quarta-feira a gente já tem esse novo líder. Deputado Mader, deputado Bessá sendo vice, mas vamos esperar, temos que conversar com a deputada Luci, com a deputada Tereza, que também queremos elas nesse bloco, e a deputada Belê. Na primeira reunião do bloco de oposições, ausência apenas do PV.
encarada com naturalidade. E os próprios líderes oposicionistas avaliam o futuro do PV e especialmente da deputada Tereza Brito, se ela segue no bloco de oposição ou se acompanha o PV numa possível federação com partidos governistas. É muito difícil a situação da deputada Tereza, porque ela faz oposição aqui ao governo do Estado. E lá vão se unir ao Partido dos Trabalhadores. A gente entende, conversamos muito com a deputada Tereza essa semana. Eu sou um amigo particular da deputada Tereza e vamos aguardar os acontecimentos. Eu acho que ela vai fazer uma ponderação do que é melhor para ela e melhor para a história política dela. Eu estou esperando primeiro oficializar, depois eu me manifesto. Eu não estou nem sabendo que teve uma reunião do bloco de oposição, eu estou me excluindo do bloco de oposição, pelo que estou vendo, né? Excluindo de uma... Na oposição, ela disse isso assim, mais em tom de descontração, é porque teve a reunião hoje pela manhã, não é? E ela não participou do encontro, né? Ela disse que não foi nem chamada para a reunião. O fato é que a deputada Tereza Brito vive exatamente esse drama. Ela sempre foi aqui, dessa legislatura atual, de oposição ao governo do Estado, e o PV, nacionalmente, está aí decidindo integrar uma aliança política através da federação com o PT. E ela segue o PV, ela disse que não está disposta a sair do partido. Pelo menos essa declaração. Francisco Costa, os entendimentos entre PT e PV parecem adiantados? Eu sei que vocês acompanham isso um pouco à distância, já que tudo é discutido nacionalmente. Mas há esse clima de desconforto com o PV local? Olha, Joelson, em relação aos partidos da federação, o que a gente tem, que é repassado pela direção nacional do partido, é que principalmente com o PCdoB e com o PV, as coisas já estão muito mais avançadas. O que ainda tem alguma dúvida em relação ao PSB, até mesmo por conta das pretensões que o PSB tem em relação a alguns estados. E aqui a gente destaca, por exemplo, o estado de São Paulo, pela disputa da concorrência da cadeira de governador do Estado, ou pelo PSB ou pelo PT. Então, isso tem sido um dos entraves que tem limitado, além de outras discussões que estão sendo feitas. Mas veja, a conversa muito avançada, o diálogo bem avançado com o PV. Então, eu considero que o PV provavelmente é o partido que esteja mais alinhado com essa possibilidade da federação. Mas o que precisa é que realmente esse entendimento, algum gesto, algo mais concreto seja feito ainda nesse mês de março por conta disso. Em relação a desconforto em relação ao PV aqui estadual, nós temos que ter a maturidade de entender que a federação é uma possibilidade de juntar partidos no mesmo campo político com essa intenção maior que é fortalecer a nossa pré-candidatura aqui do presidente Lula. Então, quando se faz isso, nós temos que também ter maturidade para saber reconhecer que em momentos anteriores, nós, em vários estados, esses partidos não eram sempre aliados. É natural que a partir de agora busque fazer essa convergência. Se essa convergência vai ser possível na federação, vai se buscar que seja em todos os estados. E, naturalmente, quando algum membro de um desses partidos compreender que não é viável, não é possível, aí deve ter alguma movimentação de retirada, de saída desses partidos. Então, deputado, isso quer dizer que para a deputada Tereza Brito ser aceita, vamos usar esse termo, na federação, ela vai ter que mudar essa posição que ela tem lá na Assembleia de uma oposição bem ferrenha, né, ao atual governo? Olha, não é só nenhuma questão aqui de uma condicionante minha ou até mesmo do PT do estado do Piauí. Mas nós compreendemos que até esse prazo ele se elastificou mais até 31 de maio, buscando uma redação melhor desse regimento ou estatuto da federação. E dentre o que tem se discutido muito é a questão da fidelidade ao projeto da federação. Então, se a federação ela vai ter um projeto, espera-se que todos os membros dessa federação caminhem realmente com esse projeto, aqui principalmente se diz respeito às candidaturas a presidente, a governador, que é o mais natural. Senão, ela não teria muito sentido formar uma federação se você não tivesse os seus membros defendendo aquele projeto que é comum a ela. Deputado, quero agradecer a presença do senhor. Muito obrigado pela participação, deputado Francisco Costa, do Partido dos Trabalhadores. Não, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição aqui para poder trazer informações, esclarecer e debater com a população piauiense.